A nova realidade do ciberespaço mudou completamente a forma como nos comunicamos. Estudiosos afirmam que isso se deve ao acesso livre a todo tipo de informação. Além disso, traz uma perspectiva colaborativa para o conteúdo que circula pela rede. Nesse contexto, a Wikipédia surgiu como uma opção de consulta e ela já começou a ser citada em muitos artigos científicos. Mas será que ela é confiável? Confira comigo depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. A palavra enciclopédia vem do grego enkiklopaideia, que é formado por enkyklos, que quer dizer circular, e paideia, educação, cultura, conhecimento. Então, ao pé da letra, enciclopédia é um círculo completo de conhecimento. Pela tradição, a enciclopédia ficou conhecida como uma obra de referência para adquirir conhecimento, sendo que o grande pai da enciclopédia foi Aristóteles, por causa da diversidade de assuntos presentes em sua obra. Existem muitos tipos de enciclopédia, como a enciclopédia geral, que trata de todo tipo de conhecimento, a enciclopédia especializada, como a enciclopédia de física, enciclopédia de literatura e assim por diante, e a enciclopédia temporal, que trata de fatos. Mas com a chegada do hipertexto e da hipermídia, a Wikipédia surgiu para extrapolar todas as classificações existentes. Nascida em 15 de janeiro de 2001, a Wikipédia se apresentou ao mundo como uma enciclopédia online gratuita, que é escrita de forma colaborativa. Ela é o projeto mais famoso da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos. A ideia dos criadores era dar poder às pessoas para que elas pudessem participar da construção e difusão do conhecimento humano em todo o planeta. No entanto, logo começou uma polêmica sobre a validade da informação presente no portal. Isso ocorreu porque, além de ser uma enciclopédia, a Wikipédia é também uma comunidade em que, aparentemente, todos podem opinar. Mas, afinal de contas, como funciona a comunidade da Wikipédia? A comunidade da Wikipédia é formada por aqueles que acessam a enciclopédia e por aqueles que fazem contribuições e edições, os chamados wikipedistas. É uma comunidade auto-organizada que elabora produtos informacionais. Quando o usuário está logado, pode avaliar um verbete dentro de algumas categorias. Elas são artigo em destaque, artigo completo, artigo bom, artigo inicial e rascunho. Outra forma dos wikipedistas interagirem é através das páginas de discussão. Na página de discussão é possível trocar ideias sobre a validade de um conteúdo, editar e ver o histórico de atualizações. Assim, todo verbete criado pode ser revisado diversas vezes. Embora seja colaborativa, a Wikipédia possui princípios que todos devem seguir: o enciclopedismo, a imparcialidade, a licença livre, a convivência comunitária e as regras flexíveis. O enciclopedismo diz que todo verbete criado deve ter foco na lógica enciclopédia, então está fora todo conteúdo que seja promocional, panfletário, dentre outros. A imparcialidade deve buscar trazer diferentes pontos de vista em um verbete que venham de fontes idôneas. Já a licença livre orienta que há liberdade para usar, editar e distribuir o conteúdo, desde que não violem nenhum direito autoral. Temos ainda as normas de conduta, que zelam pela boa convivência comunitária. Assim, estão proibidos insultos, ataques pessoais e outras coisas do gênero. Por último, temos a flexibilidade das regras, que afirma que existem políticas e diretrizes, mas nenhuma delas é definitiva. Desse modo, os wikipedistas têm pilares para guiá-los nesse novo mundo. Mas a pergunta que fica é: se todos podem editar, isso não pode virar uma bagunça? É aí que entra as regras de edição. O termo
termo wiki foi criado em 1995 pelo programador Ward Cunningham para designar sites que utilizam um sistema de criação coletiva. A palavra wiki vem do havaiano e quer dizer rápido, veloz. Com base nessa lógica, Jimmy Wales e Larry Sanger chamaram seu projeto de Wikipedia, visto que foi construída em um sistema wiki. Então todos podem criar e editar verbetes, porém existe um livro de estilo que todo wikipedista deve seguir para uniformizar os artigos. O livro de estilo traz recomendações sobre a linguagem empregada, o layout e a formatação dos artigos. Porém sabemos que essas recomendações não se referem ao conteúdo. É aí que entra o processo de decisão editorial. A decisão editorial é tomada com base numa série de intervenções, ou seja, edições ou contestações feitas sobre um artigo lançado. Quando ocorrem muitas intervenções, acontece o que a Wikipédia chama de guerra das edições. Para esses casos, a Wikipédia possui a regra de 3 reversões. Nessa regra, um editor não poderá reverter uma edição mais de 3 vezes em um período de 24 horas. Se fizer isso, será bloqueado pelo sistema. No entanto, antes dessa guerra toda, existe a possibilidade das pessoas discutirem suas diferenças na página de discussão, no intuito de buscar o consenso. O consenso pode ser conseguido pela edição, quando alguém edita o seu verbete e você concorda, ou pela discussão, em que se debate as fontes utilizadas e o foco do artigo. Nas páginas de discussão são feitas colocações sobre acréscimos, alteração ou remoção de alguma informação e não simplesmente sobre gostar ou não de um artigo. Nesse ponto, a Wikipédia demonstra a sua predileção pela autoridade do argumento. A autoridade do argumento se refere à capacidade de argumentar sem recorrer ao argumento de autoridade. Desse modo, o valor argumentativo é validado pela consistência do próprio argumento. Na Wikipédia é validada a autoridade do melhor argumento com base na cooperação e discussão. Mas será que isso basta para acabar com as polêmicas que envolvem o site? Existem várias polêmicas em torno da Wikipédia. Por exemplo, se de acordo com o princípio de imparcialidade eu tenho que citar os 2 lados dentro de um verbete, isso quer dizer que vale tudo? Ao ser imparcial, isso não quer dizer que o site dê igual validade a visões como ele mesmo denomina minoritárias, como por exemplo as pseudociências. Nesse ponto, a Wikipédia se reserva ao seu caráter enciclopédico. No entanto, há versões da Wikipédia em diferentes línguas e, em alguns casos, existe a aceitação dos chamados temas alternativos. Outra polêmica que envolve a Wikipédia é a chamada validade científica. No contexto da comunidade científica, a autoridade é contestada quando não há revisão da teoria pelos pares. Na Wikipédia, a revisão é constante e transparente. Apesar disso, a formação acadêmica dos editores não é informada, mas nada impede que cientistas colaborem com as edições dos verbetes criados. Nesse sentido, existem algumas ações sendo realizadas, como o Acordo de Cessão de Conteúdo da Oxford University Press para wikipedistas experientes usarem a fim de contribuir com o enriquecimento da Wikipédia. Por último, há o problema do vandalismo. De acordo com a Wikipédia, vandalismo é qualquer adição, remoção ou modificação de conteúdo feita de forma que comprometa a integridade do site. Os exemplos mais comuns de vandalismo são a inclusão de obscenidades, o branqueio da página ou a inserção de textos sem sentido dentro dos artigos. Para estes casos, há robôs que rastreiam a presença de vândalos. Então, há um esforço para manter a integridade do site, já que ele pertence a algo muito maior, a Wikimedia. A Fundação Wikimedia possui diversos projetos nas mais diferentes áreas. Existe o Wikcionário, um dicionário multilingüe, o Wikicot, coletânea de citações,
o Wikimedia Commons, que traz um acervo de imagens e outros tipos de multimídia. E muitos outros projetos que também são realizados de forma colaborativa, como o Wikibooks e a Wikinotícias. Com base nisso, podemos nos perguntar, toda essa gama de projetos é uma garantia de validade para a Wikipédia? Bom, hoje há uma série de estudos sobre a qualidade da Wikipédia com resultados bem conclusivos. E de maneira geral, os cientistas percebem o conteúdo presente no site como de qualidade, citando inclusive em alguns de seus trabalhos. Isso quer dizer que devemos seguir a Wikipédia cegamente? Bom, isso não é recomendável. O processo de pesquisa e levantamento bibliográfico deve buscar informações em diferentes fontes, no intuito inclusive de confrontar as colocações. Desse modo, você construirá um estudo mais completo. Nesse aspecto, a Wikipédia é sim uma das opções de consulta numa pesquisa que você esteja fazendo. Mas é bom lembrar que ela não é a única. Há outras fontes, como a Enciclopédia Britânica, que é muito respeitada, e a Infopédia, um dicionário enciclopédico produzido pela editora Porto. O importante é que você tenha ao seu alcance diferentes fontes para fazer uma excelente pesquisa. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!